Olá, meu amigo, tá tudo bem? Tranquilo? Você é bem-vindo neste canal Descodificando Economia. Bom, nós precisamos entender hoje, né, o que é economia. Muita gente anda por ali, até alguns são capazes de chamar mão de vaca aos economistas, né? Aí a famosa frase, os economistas têm mão de vaca, não partilham as coisas. E muita gente não sabe o conceito do que é mesmo, na realidade, economia. O que é economia? Para você perceber o que é economia, você precisa entender, normalmente, três ou quatro conceitos, se não mais conceitos, que nós vamos descrever aqui, ok? Primeiro, você precisa entender o conceito de escassez, entender o conceito de necessidades, entender o conceito de bens ou recursos e, portanto, entender o conceito de custo de oportunidade e entre muitos conceitos, não é? Mas esses são os conceitos chaves que você precisa entender. Por que precisamos entender esses conceitos? Entre muitas definições de economia, né, esses são os elementos que a gente vê agregados ou comuns. Outros dizem, né, um diz que a economia é a ciência que estuda a escassez. O outro pode dizer que a economia é a ciência que estuda a maneira como a sociedade vai utilizar os recursos escassos para satisfazer as necessidades ilimitadas. Há quem diga apenas que a ciência econômica é a ciência da escolha em momento de escassez. Em todos esses elementos, a gente percebe em muitas outras definições que a expressão escassez, necessidades ilimitadas, bens, recursos, estão sempre à volta disto. Quando nós estamos a falar da economia, nós estamos a falar de uma ciência exatamente que ajuda a sociedade a tomar decisões racionais no momento de escolha. Reparem que há uma lista de necessidades e as necessidades são ilimitadas. Estas necessidades estão conosco todos os dias, nós as sentimos. Nós sentimos necessidade de ter uma viatura, uma casa, um bom emprego, necessidade de dormir em paz, necessidade de dar um bom duche, ir para a praia, necessidade de, ao mesmo tempo, querer estudar e conseguir grandes diplomas, e a lista é enorme. Se pudéssemos escrever com uma caneta as nossas necessidades, ainda que pudéssemos utilizar ali, passo aqui a hiperbolização, a água do mar transformada em tinta, nós não podíamos conseguir. Se de um lado existem as necessidades, do outro lado nós temos os recursos ou os bens que a gente precisa para satisfazer essas necessidades. O desequilíbrio entre as necessidades ilimitadas e os bens limitados para satisfazer essas necessidades remete-nos numa situação de escassez. A escassez é a insuficiência dos recursos satisfazerem as necessidades. Nessa circunstância da escassez, a gente vai viver aquilo que nós chamamos de trade-off. Né? Não há almoço grátis. Quando você escolher uma coisa, significa preterir a outra coisa. Ou seja, no mesmo momento, você precisa estudar, mas tem aquele convite maravilhoso de seus amigos, olha, vamos para uma festa. Não dá. Você terá que escolher ou estudar ou ir para a festa. Repare que você tem um único dinheiro. E no único dinheiro você vai ter que decidir. Ou vais ter que comprar a latinha de leite, ou vais ter que comprar uma boa t-shirt. Repare. Em momento em que o seu recurso não é suficiente para satisfazer tanto uma necessidade como outra necessidade, você está perante uma escassez. E dali você terá o custo de oportunidade. O custo que você tem, que você tiver ao obter uma coisa, implica ganhar outra coisa. Ou seja, estou querendo dizer,
Quando você ganhar alguma coisa, implica perder outra coisa. O custo de comprar uma boa t-shirt implica deixar de tomar leite, naquele exemplo que eu fiz menção. E é por isso que nessas circunstâncias nós estamos perante uma escolha e precisamos ser muito racionais na tomada dessas decisões, porque todas as escolhas têm consequências. A economia surge para nos ajudar a tomar decisões em momento de escassez. A economia ensina as pessoas a tomarem decisões racionais, a alocar os recursos que são limitados com usos alternativos para satisfazer as necessidades ilimitadas. Bom, se você for daquele estudante que pretende fazer economia ou precisa entender muito mais sobre a economia, não esqueça, não é? De acompanhar aqui as nossas aulas, né? Descodificando a economia. E esse problema da escassez acontece com todo. Acontece com o governo, acontece com pessoas singulares, com as empresas, acontece com todo mundo. Então, daqui, normalmente, a escassez acompanha toda a sociedade. Meu amigo, você está comigo e daqui pode deixar aqui uma recomendação, alguma coisa, teu ponto de vista, uma dúvida ou sugira próximo conceito de economia a tratar neste meu canal. Não estamos cá a seu dispor. Por favor, subscreva o nosso canal, dá aquele like maravilhoso, ok? Até a próxima. Aquele abraço. Tchau.